Bem, vamos hoje falar sobre a equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron é de suma importância em termos de conhecimento para a resolução de problemas, né? Porque, por exemplo, com essa equação nós poderemos resolver uma série de problemas que envolvam pressão, volume, número de mols, isso aqui é a constante dos gases, e temperatura, mas principalmente volume, pressão e temperatura. Ela é uma consequência indireta da lei de Avogadro, né? Então, resumindo as leis experimentais de Boole, Mariotte, Charles, Gale, Sacchi e Avogadro, que permite calcular a variação de temperatura com a variação de pressão com temperatura numa substância que se encontra em equilíbrio entre duas fases, estabelecendo relações, entre as variáveis. O que ele está dizendo aqui? Com essa equação, a gente pode relacionar pressão, volume, número de mols e temperatura de um gás. Então, é aquela famosa expressão PV-nRT, em que P é a pressão, V é o volume, N é o número de mols, R é a constante universal dos gases e T é a temperatura. A constante universal dos gases sempre vai ser dada no problema, mas ela tem esse valor aqui, 8,314. Isso vai depender muito da unidade, kJ por mol, tá ok? Ou 0,082 atm por litro por mol por Kelvin, ok? Então vamos lá com a resolução, uma questão envolvendo a equação de Clapeyron. O gás hélio, depois do hidrogênio, é o gás mais leve que existe, Vocês se lembram ano passado que a gente fez aquele experimento de produção gás hidrogênio? Aqui é o gás, ele está falando do gás hélio. O gás hélio, diferente do hidrogênio, não é inflamável, tá bem? Na realidade, ele só muda sua voz, É aquele gás que você ingere e deixa sua voz um pouco diferente. Aí, dentre as suas diversas aplicações, é utilizado para encher balões que transportam à atmosfera instrumentos de pesquisa. Um balão com 2 litros, então você tem um balão que tem um volume de quanto? 2 litros, tá bem? Aí, veja, de capacidade ao se elevar ao solo, Então a massa do gás é 0,4 gramas de gás hélio, a temperatura de 17 graus Celsius. Aí nessas condições a pressão exercida pelo gás será, então veja, primeira coisa aí, ele está dando volume, ele dá massa, dá temperatura e pergunta pressão. Sabendo disso, a gente já vai deduzir que ele está querendo para que você utilize a equação de Clapeyron. Tá bem? Por que a equação de Clapeyron? Nesse caso aqui, não é o número de mols, ele não dá, mas ele dá a massa do gás, Aí primeira coisa, a gente tem que transformar isso aqui para mol, tá bem? Aí como é que a gente vai fazer? Vai pegar, número de mols é igual a massa, A massa dividido pela massa molar. Aí nesse caso aí, número de mols é igual a 0,4 dividido por quanto? Qual é ele dá aqui, a massa molar do gás hélio, 4 gramas por mol. Que isso vai dar o que? 0,1, que grama corta com grama, vai sobrar
0,1 mol. Aí veja, a gente já tem outro dado, né? A gente tem o número de mols. A gente tem a pressão? Não, porque não tem a pressão. Porque a pressão é o que ele quer, né? Aí veja, vamos lá. P, qual é o volume? 2 litros. Aí no lugar de V coloco 2. No lugar de N eu coloco 0,1 mol. Vezes, ele deu a constante universal dos gases. 0,08 atm litros mol menos 1 K menos 1, tá bem? Vezes a temperatura. Aí é que tá, veja. A temperatura aí, nesse caso, ele deu em Celsius. Toda vez que você tiver a temperatura em Celsius nessas questões de gases, transforme sempre para Kelvin. Aí como é que eu vou fazer? Kelvin é igual a C mais 273, não é isso? Então Kelvin aqui vai ser, quem é a temperatura em Celsius? 17 graus Celsius mais 273. Então K vai ser igual a 290, né? 290 Kelvin, tá bem? Ok? Aí vezes 190K, tá bem? Aí veja só, eu fiz questão de deixar as unidades para vocês prestarem atenção aqui, ó. Aqui tem, ó, mol, aí corta com esse mol daqui. Por que corta? Porque aqui tem menos 1 e aqui é mais 1, hein? Aí, veja, ATM eu não vou cortar, viu, gente? Porque a resposta é em ATM, né? A pressão. Aí, litros, corta com litros daqui, ó. Bem? Aí, ó. E esse K corta com esse K de cá. Bem? Porque, ó, menos 1 aqui, mais 1. Em suma, sobrou, ó, é P2, 0,1, 0,082 e 290. Isso aqui não está multiplicando, ele vai passar a dividir o outro lado. Aí vai ficar, pressão é igual a 0,1 vezes 0,082 atm vezes 290. Deixa eu apagar aqui para a gente ter espaço. Deixa eu pegar aqui a borracha. A gente não vai ter espaço. Bom, é esse apagador. Muito bom. Não cansa. Pronto. Deixa eu voltar aqui. A caneta. Pronto. Aí veja. Dividido. Porque dividido, esse 2 não está multiplicando. Agora ele passa a dividir. Tá bem? Aí para você não ter dificuldade aqui, né? Veja. Você vai fazer o seguinte. Vai pegar P é igual, ó, divide 290 por 2. Quem não souber, vai lá. 290 dividido por 2. E que dá 1. Aí que dá 4. Aí sobra 5, né? Aí que dá 5. Resto 0. 145. Aí fica 0,1 vezes 0,082 atm vezes 145, tá bem? Aí veja, aqui é uma questão de você saber também fazer, ó. Você na realidade aqui você vai ter que fazer uma continha, tá bem? Você vai na calculadora 0,1 vezes 0,082 vezes 145. Isso eu já sei que vai dar, ó, deixa eu ver aqui, confirmar. Vamos lá. Eu tinha calculado, mas eu me esqueci o valor. Mas é assim mesmo. Bem, 0,01 vezes 0,082
0,82 vezes 145. Pronto, era esse valor mesmo. Então vai dar aproximadamente 1,19 ATM, que isso dá a resposta à letra C, tá bem? Próxima questão. Aí veja, essa questão aqui, ó, ele diz 12,8 gramas de gás oxigênio. Então, gás oxigênio, qual é a massa dele aí que ele está dando? M é igual a 12,8 gramas. Deixa eu ver aqui. Borracha. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Ok. Aí o volume desse gás é quanto? 2,46 litros. E a temperatura 27 graus. Aí dados a massa molar, né? Ele deu do oxigênio e a constante. Determina a pressão, né? P. Aí veja, aquela nova história, a mesma história. Ele deu a massa, deu o volume, deu a temperatura e quer saber a pressão. Aí o que a gente vai utilizar? Equação de Clapeyron. PV, N, R, T. Ó, eu já vou. Vamos. Duas coisas aqui. Ele deu a massa, mas não deu o número de mols. Aí como é que eu vou calcular o número de mols aqui? Deixa eu colocar aqui, ó. Vou colocar aqui é melhor. Número de mols é igual a massa M sobre Mzão. Mzão é a massa molecular. E veja, a massa molecular aqui do oxigênio vai ser, ó, um oxigênio contribui com 16. Dois oxigênios, então vai ser 2 vezes 2. Então vai dar 32 gramas por mol. Por que eu achei esse valor? Porque eu multipliquei por 2. Por que eu multipliquei por 2? Ó? Molécula de oxigênio tem 2 átomos de oxigênio. Tá bem? Na questão anterior, o gás hélio só era formado por um átomo de gás hélio. É por isso que eu não multipliquei por nenhum valor. Tá bem? Então veja, substituindo aqui, ó, vai dar 12,8 dividido por 32. Aqui é gramas, né? E aqui é gramas por mol. Aí deixa eu ver quanto é que vai dar aqui. Então veja, 12,8 dividido por 32. Aí isso aqui, deixa eu colocar aqui, ó. Isso vai dar 0,4 mols. Tá bem? Esse é o valor de N. Ok? Aí a temperatura também, gente, tem que transformar. Novamente, K igual a C mais 273. Aí isso vai dar quanto, pessoal? Veja, eu tenho que transformar 27 graus Celsius para Kelvin. Aí eu utilizo essa equação aí. No lugar de C eu coloco 27 mais 273. Que isso vai dar 300 em K. 300 Kelvin. E agora, o que é que vai dar? Agora a gente vai utilizar essa equação. Aí quanto é a pressão? É o valor que eu quero saber já. Quanto é o volume? 2,46, né? Ó, eu não vou colocar as unidades aqui mais não, para resolver essas questões, porque a gente já sabe que, só se é pressão, qual a unidade de pressão que vai ter que sair aqui? A atmosfera, hein? Lembra? Você vai ver isso em virtude da unidade da constante universal dos gases que ele der. Aí veja, igual a 0,4, não é isso? Por que 0,4? N não vale 0,4 vezes, quanto é a constante dos gases? 0,082 vezes, quanto equivale a temperatura? 300 K. Bem? Aí agora, ó, esse valor não está multiplicando,
passo a dividir. Eu não quero calcular a pressão. Então, 0,4 vezes 0,082 vezes 300. Na prova, quando a gente voltar à prova presencial, a gente vai fazer uns valores mais dignos, não esses valores assim tão... É porque os vestibulares, eles exigem que você saiba disso aí. Aí tem que ir para a calculadora, hein, gente. Aí 0,4 vezes 0,082 vezes 300, tá bem? Dividido por 2,46. Aí essa conta todinha aqui vai dar 4. 4 o quê? Não é a pressão que ele quer? Aí você olha lá para a constante universal dos gases. Qual a unidade de pressão? ATM. Tá bem? Aí veja, questão também assim, substituição de fórmula, hein? Aí terceira questão. Um certo gás cuja massa vale, né, 140 gramas, ocupa um volume de 41 litros, sob a pressão de 2,9 atmosfera e a temperatura de 17 graus. O número de Avogadro vale... Esse número de Avogadro a gente viu ano passado, hein? Ele pode revisar mais. Mas, por enquanto, vamos ver aqui. E a constante universal é o mesmo valor. Nessas condições, o número de moléculas contidas no gás é aproximadamente... Veja, primeira coisa aí, né? Vamos transformar, né? Vamos transformar esse... Eu vou fazer assim. Eu vou deixar como desafio essa questão. Eu vou deixar na lista que eu vou... Só vou dar umas dicas aqui. Primeiro, você pode já utilizar o que aqui? Transformar a temperatura, né? A temperatura aqui no vale 17 graus. Aí você transforma para Kelvin. Então K vai ser igual a 17. Estou utilizando aquela fórmula, hein? 17. Deixa eu apagar aqui. Mais 273. Isso vai dar K igual a 290. Tá bem? Aí veja. Ele deu volume, né? 41 litros. Você tem que ir anotando os valores, hein? Aí deu a pressão. Não é isso? Bora fazer. 2,9 atmosfera. E ele deu a constante, né? Então veja, ele quer o que aí? O número de moléculas. Se ele quer o número de moléculas, primeiro, aqui não vai, eu não consigo transformar não, viu gente? Por que eu não consigo transformar esse valor aqui, essa massa, para número de mols? Porque eu não sei qual a natureza desse gás. Quando eu falo natureza, eu estou querendo dizer qual é o gás. Que gás é esse? É oxigênio? Eu não sei. Então, mas veja, eu tenho a temperatura, eu tenho volume e tenho a pressão. Eu posso utilizar o que? Equação de Clapeyron, PV nRT, para descobrir o que? O valor de N, que no caso aí é o valor de N que a gente vai ter que descobrir primeiro, qual a quantidade de mols aí. Aí veja, a pressão aí é 2,9 vezes o volume vale quanto? 41, tá bem? É igual a N, que eu não sei o valor, aí R vale quanto? 0,082. Quanto é que vale a temperatura? 290. Observe uma coisa, vá lá na constante universal dos gases. Número de mols, ó, é a unidade, hein? N vai ser igual a mol, a sua unidade, tá bem? Aí você vai lá na sua calculadora e faz esses cálculos aí. Vamos lá. 2,9 vezes 41. É isso. Aí, só isso aqui, ó, dá 118
0,9 igual, aí veja, vamos lá, 0,082 vezes 290, aí vai ser 23,78 igual a n. Então, eu vou pegar n, veja, esse valor aqui não está multiplicando n, ele vai passar a dividir. Então, 118,9 dividido por quem? 23, não é isso? Opa, deu isso aqui. 23,78. Aí a gente recorre novamente, né? Aí 118,9 dividido por 23,78. Isso vai dar o quê? 5 mols. Tá bem? É a resposta? Não. Por quê? Não é a resposta. Ele quer saber a quantidade de moléculas contidas nessa quantidade de mols. Aí veja, deixa eu apagar aqui em cima. Pronto. Deixa eu voltar aqui. O que é que eu vou fazer agora, ó? Eu vou pegar esse valor aqui, ó, constante de Avogadro. Veja, ano passado a gente sabia que em 1 mol, isso aqui você já tem que saber, 1 mol, em 1 mol, há 6,02 vezes 10 a 23 moléculas ou entidades. Cara, que moléculas. Em 5 mols, haverá quantas moléculas? X. Então, ó, meio pelos extremos, corta esse mol com esse mol. Aí você vai multiplicar, ó, 5 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Só isso aqui, ó. 6 vezes 5 dá quanto? Ó, vamos fazer aqui por aproximação. É muita conta? É, mas ó, 5 vezes 6 dá quanto? 30. Então vai ser uma resposta cujo valor, o primeiro algarismo vai ser 3. Então não pode nem ser a letra D, nem a letra C, nem a letra B. Ficou faltando o que? A letra A e E. Aí veja, você vai pegar isso aqui, né? Não deu 30. Ignora essas casas decimais aqui. Vezes, deixa eu fechar isso aqui. Vezes 10 elevado a 23. Isso aqui é potenciação, hein, gente? Opa, deixa eu pegar a caneta aqui. Isso é potenciação. A gente já quase está chegando na resposta. Vezes 10 elevado a 23. Aí veja, eu quero transformar isso aqui para notação científica. Isso aqui não tem um zero aqui. Aí esse zero, assim, de forma indireta, ele vai vir para cá, para esse expoente. Aí ele vai aumentar mais 1 a unidade desse expoente. Então vai ser 3 vezes 10 a 24. Mó. Opa, deixa eu tirar isso aqui. Quero escrever a palavra molécula. Então, moléculas. Então seria a letra o quê? Letra A. Tá bem? Veja, eu vou pretendo fazer com vocês uma revisão. Aí o que é que eu vou revisar nisso? A gente vai revisar como calcular o número de mols. Tá bem? Também eu vou revisar com vocês forças intermoleculares, né? E também vou revisar com vocês, sabe o que? Matemática, tá bem? Alguns conceitos básicos, principalmente notação científica, tá bem? Aí eu encerro por aqui essa aula, né? Muito obrigado a todos e a todas. Ok? Encerrando.